Gente, esse exercício aqui, ele é mais realista, tá? Então eu vou ler com vocês, vou colocar como é que resolve devagarzinho, tá bom? Isso costuma cair muito no Enem. Uma fonte, ele está falando da fonte. Ela tem uma força eletromotriz, né, que é aquilo que impulsiona a corrente elétrica, de 15 volts. Só que ele fala que a fonte tem resistência interna. Então é como se tivesse dentro da fonte um pequeno circuito. Aí vai ser mais ou menos assim, ó. Peraí, vamos voltar. A fonte está ligada a em série, com uma lâmpada incandescente e um resistor. Então, olha só, eu tenho aqui a fonte, ó, isso é a fonte. Esse traço maior, positivo com negativo, ó, positivo com negativo. Isso aqui é a fonte, né? Que é a bateria, que é a pilha, que é o carregador. Está ligada em série com uma lâmpada e com um resistor. Pronto, está ligada. Só que essa lâmpada, ela apresenta uma resistência interna que eu vou chamar de R minúsculo, vou chamar de RI, e ela vale 5 ohms. Então é como se aqui dentro, gente, tivesse um pequeno circuito. Isso aqui é a realidade. No mundo ideal, na fonte não tem resistência, mas no mundo verdadeiro tem sim. Então ela mesma vai ter um gasto para ela se manter. A fonte vai ter um gasto para se manter. Depois é que ela vai liberar uma energia para a corrente andar pelo circuito, tá bom? Então, qual é o problema disso? É que você tem que calcular o quanto do volt da fonte, ó, ela tem 15 volts. Ela de verdade tem 15 volts, mas ela vai jogar esses 15 volts direto no circuito? Não. Ela vai ter uma perda dentro dela porque ela tem uma resistência interna. Tem um negócio chamado equação da fonte, que é isso aqui, ó. U é igual a epsilon menos R vezes I. Esse epsilon, gente, é só para. Não precisa ficar com medo, tá? Esse epsilon é o epsilon real, é a DDP real do circuito. É o quanto a fonte vai dar para o circuito depois que ela consumir a parte dela. E a parte dela, vou botar aqui, ó, em amarelinho, ó, é esse menos RI, tá legal? Vamos calcular o RI da fonte, quanto ela gasta para ela mesma. Como é que eu sei o quanto ela vai gastar? Vamos tentar ler aqui o finalzinho, ó. As medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é 0,2 ampere. Então, aqui passa uma corrente de 0,20 ou 0,2 ampere, tá? E a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Gente, já deu várias dicas aqui para gente. Preste atenção. Se a corrente que passa aqui, né, a que passa nesse resistor é 0,20 ou 0,2, como eles estão em série, a corrente que passa aqui também é, na lâmpada, também é 0,2. Então aqui você tem uma lâmpada, né? E aí a lâmpada vai acender com que corrente elétrica? Também com 0,2. Então eu sei que essa fonte aqui, ó, ela me oferece de corrente 0,2. Vou calcular quanto ela gasta para ela mesma. Quem é ela mesma? Dentro dela, ó, dentro da fonte. Vou botar fonte, que é mais legal, tá? Quanto eu gasto dentro da fonte? Ó, então vai ficar dentro da fonte, U é igual a R vezes I, né? Eu vou botar um R minúsculo, eu comecei comigo para te facilitar. Vou tirar esse Rzinho daqui, vou botar R pequeno vezes I, tá? Quanto é que a fonte vai me oferecer para o circuito, tirando aquilo que ela gasta? Então, U é igual. Dentro dela tem 5 de resistência e a corrente que ela me emite é de 0,2. 5 vezes 0,2 dá 1 volt. Ah, o que que isso quer dizer? Que ela gasta dentro dela 1 volt. Ah, professora, mas a senhora não falou que ela tem 15 volts? Sim, isso é o quanto ela tem de total. Mas para ela fazer a corrente andar, ela gasta 1 volt. Então, quanto ela vai oferecer de verdade, quanto ela vai dar para o circuito?
Qual é a realidade dela no circuito? Aí vem aqui a equação da fonte, ó. U é igual a epsilon. O que que é epsilon? É o quanto ela dá. Deixa eu trocar aqui a cor para ficar melhorzinho. Espera aí. Trocar aqui essa cor, botar aqui um azul. Ó, então, U nem precisava da equação, estou te mostrando só para você saber, tá? U é igual a quanto ela vai dar menos o que ela gasta dentro dela. Dentro dela, ela gasta esse RI, que é a resistência interna dela, e a corrente, que é limite. E ela vai dar quanto? Ó, U é igual, então, quanto ela vai dar? O total é igual a 15, né? O 15 é que ela vai dar, que é o total dela, quanto ela suporta. E ela vai dar quanto para ela gastar dentro dela? 1. Ah, isso quer dizer que ela vai oferecer para o circuito 14 volts, tá? Então, vou repetir. Quando ele falar que a fonte tem uma resistência interna, aqui, ó, quando a fonte tem uma resistência interna, quer dizer que ela vai gastar um pouquinho desse 15 para ela viver, para ela se manter. O que sobrar depois dessa resistência interna, ou depois desse 1 volt aqui, é o que ela vai oferecer. Então, ela vai oferecer para o circuito 14 volts. Vou trocar a cor, vou botar aqui uma outra cor, ver se eu consigo. Aqui, ó, uma outra cor. Ela vai dar para o circuito 14 volts, tá? Bem, e aí vai ficar um pouquinho grande esse exercício. Eu vou redesenhar aqui para gente, só para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Pronto. A minha fonte, aqui é uma lâmpada e aqui é a resistência. Então, quer dizer o quê? Aqui passa 0,2 ampere. Quer dizer que aqui também passa 0,2 ampere, ou 0,20, tá? Pode colocar 0,2, não vai fazer diferença, se eu quiser à esquerda, não faz diferença. Aí ele pergunta assim, ó, qual é a resistência elétrica da lâmpada e qual é a resistência do resistor? Então, aqui passa uma corrente de 0,2 amperes. Qual é a resistência desse resistor? Eu não sei. Mas como é que eu calculo resistência? Fácil, olha só. Do resistor, tá? Ó, U é igual a R vezes I. O U eu não sei quanto é, que ele vai gastar aqui, né? A resistência eu também não sei, mas sei que a corrente é 0,2. E agora? Tá faltando o dado aqui. Mas eu vou ver se eu consigo resolver na lâmpada primeiro, então. Vamos para a lâmpada, então. Bem, na lâmpada eu tenho o quê? Ah, eu tenho que passo uma corrente. Vou fazer de novo, ó, U é igual a R vezes I. Eu sei que na lâmpada passo uma corrente de 0,2. O R eu não sei, é o que eu quero. E sei também, gente, que ela gasta a lâmpada 4 volts. Ela gasta 4 volts de quem? Desse 14 aqui, gente. Ó, desse 14. Porque é isso que vai sair da fonte para alimentar o circuito. Então, ela vai gastar 4 volts. Da onde eu tirei isso? Eu tirei do problema. Ó, o 4 volts veio daqui, gente, ó. A lâmpada gasta 4 volts. Então, dos 14, a lâmpada gasta 4. Então, R é igual a 4 dividido por 0,2. 4 dividido por 0,2 vai dar 40 dividido por 2, que vai dar 20 ohms. A gente vai fazer a conta na sala de aula, mas eu vou fazer aqui para vocês rapidinho, ó. 4 dividido por 0,2 igual às casas decimais. Corta a vírgula, ficou 40 por 2. 40 por 2 dá 20. Primeira parte foi, tá? Aí agora, não precisa nem fazer conta. Ora, qual é a resistência dessa lâmpada, desse resistor? Eu não sei a resistência, mas eu sei, ó, vou continuar essa continha aqui, ó, em vermelho, ó. Essa continha eu vou continuar aqui. Mas eu sei que desses 14 aqui, né? O 4 vai para a lâmpada. Quanto sobra para esse resistor? 10. Então, 10 é igual a R vezes 0,2. Então, R é igual a 10 dividido por 0,2. Vou fazer aqui em cima, ó. 10 dividido por 0,2.
Corta a vírgula, 100 por 2, 50. Então, a resistência é 50 ohms. Cuidado, porque qual é o maior problema desse problema? É entender que você tem um gasto de energia dentro dessa fonte aqui.